Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal BiaBio, meu nome é Alisson e no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês pelo menos um básico do que é e como que é investir na Bolsa de Valores, como que a gente tem acesso, aos produtos dentro da Bolsa de Valores, quais seriam os produtos que a gente tem acesso dentro da Bolsa de Valores através, por exemplo, de uma corretora. Aqui no meu caso, eu faço uso da corretora Clear, mas também existe a corretora Rico, existem outras corretoras que você pode estar optando para estar fazendo o teu cadastro e estar acessando esses produtos que eu vou estar mostrando para vocês. Desde já eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou nenhum tipo de especialista do mercado financeiro, tá? Eu estou me formando em arquitetura, porém eu já tenho uma certa experiência com a Bolsa de Valores, porque eu faço investimentos há cerca de 2 anos, então pelo menos as negociações de compra e venda, assim como conhecimento breve de alguns ativos que são possíveis de ser adquiridos na Bolsa de Valores, eu vou estar podendo trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, com o objetivo de levar, quem sabe, para aquelas pessoas que nunca criaram uma conta nessas corretoras, que nunca investiram na Bolsa de Valores, para pelo menos entender um pouquinho, para poder ter, digamos assim, um poder maior de decisão se você quer ou não se tornar um investidor. Até porque eu considero que aqui dentro existem algumas opções muito interessantes, tá? Principalmente para estar compartilhando com todos vocês. Bom, primeiramente, quando tu vai fazer um cadastro em alguma corretora, para ter acesso a todos esses produtos que fazem parte do mercado da bolsa, tu vai responder um questionário e através desse questionário a corretora ela vai te atribuir um grau de risco. Se tu quer, por exemplo, ser um investidor mais conservador, que tu não quer, por exemplo, se expor tanto ao risco, ela vai te atribuir esse título, digamos, um título mais conservador, assim como também tem o título moderado e também tem um título mais agressivo, que daí vai ser baseado conforme as tuas respostas com esse questionário. E esse questionário, basicamente, ele serve para a corretora te disponibilizar tais ativos ou não te disponibilizar tais ativos, baseado justamente nesse grau de exposição que tu quer ter, certo? E como esse vídeo é um vídeo um pouco mais curto, mais objetivo e mais básico, eu vou trazer para vocês apenas 4 tipos de ativos que vocês podem estar comprando aqui dentro através de uma corretora, que seriam as ações, os fundos imobiliários, que seria basicamente como se tu tivesse um ativo, um imóvel, e tu receberia um aluguel através do valor de cada cota que tu teria. Mais à frente isso vai ficar um pouco mais claro. Também existem as BDRs, que são basicamente ações internacionais, como por exemplo tu pode ser acionista da Coca-Cola, da Amazon, da Apple. Existem várias empresas internacionais que, se tu acredita no potencial delas, e principalmente se tu quer investir em dólar, tu também tem a possibilidade de estar comprando essas BDRs para estar investindo nessas empresas internacionais. E eu também vou trazer para vocês a possibilidade da renda fixa, através aqui do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que também pode ser adquirido aqui dentro. Bom, aqui basicamente então a questão da compra, é claro que cada corretora vai ter a sua própria interface, seu próprio site, aqui no caso, sua própria plataforma, aqui no caso da Clear, por exemplo, eu vou vir aqui entrar em Swing Trade, e aqui no caso então já tem algumas abinhas, conforme aqui vocês estão vendo, ações, FIIs, que no caso seriam os fundos imobiliários, as BDRs, e também as frações, tá? As frações eu vou estar explicando para vocês o que seria na sequência. As ações, então aqui tem diversas ações de diversas empresas, como por exemplo algumas mais conhecidas. A Itaúsa, que seria uma holding do Itaú, Eternit, que seria uma empresa relacionada à energia solar. Aqui abaixo também a gente tem da Ambev, a gente tem da Embraer. Na sequência aqui a gente tem também, por exemplo, Magazine Luiza, Banco do Brasil. E eu quero deixar claro também, pessoal, que essas ações que eu estou mostrando para vocês, de nenhuma forma eu quero dizer que isso aqui seria uma recomendação de compra. Mais adiante eu vou dizer para vocês que caso esse vídeo ele servir, de alguma forma ele for esclarecedor para ti, de uma forma que talvez tu se anime a conhecer um pouco mais sobre a Bolsa de Valores, a conhecer um pouco mais sobre investimentos, eu vou te deixar alguns nomes para tu estar procurando um pouco mais, para tu se informar e ter um pouco mais de conhecimento para isso, para aí sim você poder ter algumas recomendações de compra e diversas outras informações que eu considero que seria muito agregador caso você venha se tornar um investidor. Então aqui para a gente comprar, no caso essas ações, primeiro a gente teria que procurar as ações. Aqui, por exemplo, eu poderia clicar em novo ativo e aí eu teria que digitar exatamente esse código aqui, que seria o código dessa empresa na bolsa.
Porém, aqui com esse código ENBR3, né, essas ações aqui eu poderia comprar elas apenas de 100 em 100 unidades. Ou seja, cada ação está custando 22, eu poderia comprar 100 unidades dessa ação se eu digitar esse código. Por isso então que eu tenho essa outra aba aqui, ó, onde eu já tenho algumas ações que já vai ter esse F no final, tá? Esse F significa que eu posso fazer uma compra fracionada, ou seja, eu não preciso comprar de 100 em 100 unidades. Se eu quiser comprar uma, duas unidades, através desse código aqui, ó, né, com esse F no final, eu posso estar comprando também. Aqui ao lado, então, eu tenho algumas BDRs, né, que ele já tem um código um pouco diferente, né, geralmente tem esse 34 no final das BDRs. E aqui, por exemplo, eu tenho ó, Tesla, Coca-Cola, aqui também a gente tem da Google, né, da Amazon, o próprio Facebook, que acabou virando Meta, né. E aí, caso tu queira, então, comprar ações internacionais, né, se tu tem alguma empresa ali que tu acredita no potencial dela, ou até mesmo se tu pegou alguma recomendação com algum especialista do mercado, tu pode estar comprando essas ações dessa forma, tá? Digitando o código dela aqui. Aqui vale dizer, pessoal, que essas primeiras categorias que eu mostrei para vocês, as ações, frações de ações e os BDRs, né, que seriam ações também, porém internacionais, seriam os ativos mais voláteis que a gente tem na bolsa, ou seja, o preço desses ativos ele oscila muito. Então ali se tu se considera uma pessoa conservadora, porque aqui na bolsa a gente pode, por exemplo, comprar uma ação num determinado dia a R$100 e quando encerrou o dia, talvez essa mesma ação que tu comprou a R$100, ela pode terminar o dia a R$80. Então é isso que eu estou chamando de volatilidade, tá? É uma oscilação muito grande que acontece com as ações. Se tu se considera talvez uma pessoa sem estômago para estar aguentando toda essa volatilidade aqui da bolsa, eu recomendaria que tu investisse uma parcela muito pequena do teu patrimônio, tá? Justamente para tu começar a conhecer como que funciona, ver na prática como funciona essa questão da volatilidade, não se emocionar, por exemplo, se tu comprou uma ação e tu vê que aquele valor daquela ação tá subindo, subindo, subindo e tu vai lá e vai botar um valor muito alto com essa emoção, também não recomendo que tu faça isso. Mas ao final do vídeo, então, eu vou estar dando algumas dicas um pouco mais úteis e mais direcionadas para você. Aqui a gente tem na sequência, então, os fundos imobiliários, tá? Basicamente, em resumo, isso aqui seria como se tu tivesse uma casa no teu nome, digamos que tu tem um imóvel que vale R$200 mil, tá? E através desse imóvel, tu ganha R$1.000 por mês com o aluguel do inquilino, tá? Então aqui basicamente seria o mesmo raciocínio, tá? Porém, aqui tu vai ter, digamos, uma cota de um fundo imobiliário. E cada cota desse fundo imobiliário, ele vai render, né, uma porcentagem ali relativa ao valor dessa cota. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho cotas de vários fundos imobiliários aqui, ó. Por exemplo, RBRF11, né, que vale R$78, R$70, outro fundo. Eu tenho aqui também o RBRF, que vale um valor um pouco mais abaixo, 57. Então aqui, como vocês podem ver, existem diversos fundos a diversos preços e todos eles mensalmente, como eu disse para vocês, rendem uma porcentagenzinha de aluguel. Caso vocês queiram se informar um pouco mais a respeito dos fundos imobiliários, eu também vou deixar um site para vocês de recomendação, que seria então o Funds Explorer, tá? Através desse site aqui, ó, vocês vão poder, por exemplo, digitar um código. Eu vou estar colocando um aleatório aqui, tá? Só para mostrar para vocês, por exemplo, o BCFF. O que a gente tem de informação aqui então, pessoal? Ó, o Dividend Yield, tá? Esse aqui é um indicador bem interessante porque ele mostra o quanto por cento do valor da cota que está voltando para ti através desse aluguel, certo? E nesse caso aqui, então, a gente tem esse 0,77% que está voltando. Ou seja, né, a cada R$ 78,39, que seria o valor atual da cota, né, do BCFF, estaria voltando 0,56 centavos, ou seja, o equivalente aqui a 0,77%. Porém, tá, eu preciso dizer para vocês que para vocês comprar um fundo imobiliário, vocês não podem olhar cegamente esse valor aqui, certo? O que eu diria para vocês que é muito interessante prestar atenção aqui no fundo imobiliário, seria descendo aqui para baixo, ó, aqui a gente tem o histórico em 3 meses, em 6 meses, em 12 meses, desde o IPO. O IPO, no caso, ele significa o momento que esse fundo ele entrou para a Bolsa de Valores, basicamente. Então aqui, por exemplo, a gente pode prestar atenção, ó.
O último, então, 0,80%, né, o Dividend Yield, tá, que corresponde ali a 56 centavos. Nos últimos 3 meses, a gente tem 2,44, ou seja, até mesmo aqui embaixo no gráfico a gente consegue ver, ó, que ele mantém uma certa constância. Então, isso aqui que vocês precisam prestar atenção. É muito interessante que esse fundo imobiliário ele tenha essa constância aqui, porque se vocês forem cegamente buscar ali, por exemplo, pelo dividend yield maior que vocês encontrar, talvez vai ter aqui no último mês um mega de um dividend yield, tá? Muito grande, porém nos outros meses vocês vão ver que ele não pagou nada. Ou seja, o que adianta tu ganhar uma vez um valor considerado, porém nos outros meses tu não ganha nada ou ganha um valor talvez muito baixo. Então fica essa recomendação aqui para vocês, tá? É claro que se tu é iniciante na bolsa, sempre vale muito a pena tu prestar atenção com algum especialista do mercado financeiro. Voltando aqui para Clear, então a gente pode também mostrar aqui para vocês, ó, nos meus ativos. Aqui na abinha do Tesouro Direto, né, a gente tem a aba da renda variável e aqui vai aparecer todas as ações que eu tenho, também vai aparecer todos os fundos imobiliários que também são variáveis, né, o preço dos fundos ele oscila também, por mais que ele não oscile tanto que nem as ações. E aqui então a gente tem o Tesouro Direto, tá, que a gente pode estar comprando, e esse valor então eu vou estar abrindo para mostrar para vocês. Então que tipo de informação que é possível obter aqui? O valor aplicado aqui para a compra do Tesouro Selic, tá, foi 9.962,20, né, que ele está mostrando aqui, ó. Essa aplicação ela foi feita aqui, ó, no dia 15/9, tá, que está mostrando aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, o lucro e prejuízo, ou seja, desde o dia 15/9 até hoje, né, se eu fosse retirar, eu teria um lucro de R$ 81,36. Aqui também é possível observar os impostos, tá? 23,61. E aqui abaixo, então, a gente tem também a questão da remuneração dessa aplicação, que aqui a gente tem, por exemplo, Selic mais 0,07%. A Selic a gente sabe que atualmente ela está em 13,75%, então seria esse valor mais esse 0,07, o valor a ser remunerado com essa aplicação. Agora na parte das compras, então pessoal, como que vocês podem estar comprando esses ativos? Aqui na Clear, né, a gente vem aqui, por exemplo, e a gente tem algumas abas. Para a gente fazer a compra dessas ações, a gente vai vir na aba Swing Trade, tá? Essa abinha aqui do Day Trade, tá, seria uma das modalidades mais arriscadas que a gente tem na Bolsa de Valores hoje em dia, e eu não recomendo de hipótese nenhuma, tá? Principalmente se tu é iniciante na Bolsa de Valores, tá? Que tu faça qualquer tipo de negócio nessa modalidade aqui. Então se você quiser, por exemplo, comprar algumas ações somente para observar o comportamento delas, para ver a questão da oscilação dos valores, tá? Você vai vir aqui em Swing Trade. Aqui provavelmente tu não vai ter essas abas, tá? Tu não vai ter essas ações nesses fundos aparecendo aqui, e aí você vai vir aqui então nesse novo ativo, você vai digitar o código desse novo ativo e ele vai aparecer aqui do lado. Para você fazer a compra então, por exemplo, digamos que eu queira comprar uma cota desse fundo imobiliário, posso vir aqui ao lado então eu vou digitar quantas cotas eu quero comprar desse fundo, e aí eu vou clicar em comprar. A partir disso, então, ele vai me pedir a minha senha, seria uma senha de negociação aqui dentro da Clear, tá? E nesse momento, então, ele mandaria, né, a minha ordem de compra para o mercado financeiro, ele vai ver alguém que está querendo vender por aquele mesmo valor e vai ser feito, então, essa compra e a venda por parte da outra pessoa. O horário que o mercado financeiro fica aberto, né, para essas negociações, basicamente é das 10 horas da manhã até as 17 horas. Então, através desse método aqui, tu vai conseguir comprar ações, tu vai conseguir comprar os BDRs, que seriam as ações internacionais, tu também vai conseguir comprar os fundos imobiliários, e caso tu queira aplicar em uma renda fixa, né, como por exemplo um Tesouro Selic, tu vai vir aqui, por exemplo, e aí tem a opção aqui, ó, Tesouro Direto. E aqui então você vai se deparar com diversas possibilidades, ó. Inclusive algumas recomendações aqui, por exemplo, perfeito para reserva de emergência, né, que ele está dando Selic mais 0,05, ou seja, é um pouquinho menos, né, do que aquele que eu contratei anteriormente. Aqui a gente também tem uma outra opção para você que pensa no longo prazo, que aí no caso ele estaria pagando o IPCA mais 5,81%. O IPCA, caso você não conheça essa sigla, seria a inflação. Então, essa opção aqui estaria pagando tudo aquilo que o mercado inflacionar, né, nos seus valores,
mais 5,81%. Então isso aqui basicamente seria uma garantia para que o valor que tu vai estar aplicando ele não seja superado pela inflação futura. Inclusive tu vai ter a garantia, né, que ele vai ter esse 5,81% acima de qualquer tipo de inflação, beleza? Aqui abaixo também a gente tem outras opções, tá, que vocês podem estar observando. E sobre a questão de como mandar dinheiro para a corretora, quando você fizer o seu cadastro, por exemplo, na Clear, digamos que seja na Clear, tu vai ganhar o número de uma conta e através desse número, quando tu quiser destinar algum valor para tua conta aqui da Clear, tu vai fazer um TED, tá? Ou seja, tu vai ter o gasto pelo menos do TED para fazer esse depósito aqui dentro, né? E esse valor ele fica disponível em cerca de 5, 15 minutos no máximo. Isso se tratando, é claro, do horário comercial, né? Que o mercado está ativo. Então agora sim, se esse vídeo te despertou algum tipo de curiosidade para tu saber um pouco mais sobre como funciona a compra de ações, como funciona a compra de fundos imobiliários, como que funciona a compra dos BDRs, como que seria aplicar no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, aqui dentro, por exemplo, dessa corretora, eu vou estar deixando para vocês alguns nomes, tá, de algumas pessoas, de alguns especialistas do mercado financeiro, que aí vocês podem estar seguindo eles nas redes sociais, que eles postam bastante conteúdo. Alguns deles também têm vídeos no YouTube, ou seja, vocês vão ter diversas possibilidades aí para estar conseguindo mais conhecimento, para estar dando esses primeiros passos na Bolsa de Valores. Eu vou estar deixando aqui abaixo, então, os arrobas, né, dos Instagrams dessas pessoas, que seria, no caso, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, o Fábio Holder, o Gustavo Cerbasi, também tem o Thiago Reis e o Vicente Guimarães. Obviamente existem muitos outros, tá? Mas esses basicamente são os que eu acompanho, tá? Então eu vou estar passando esses nomes para vocês. E vai aquele recado para finalizar. Não se emocione. Não interessa o que aconteça. Mesmo que as ações que tu comprou valorizem uma porcentagem interessante, tenha bastante calma, principalmente se você é iniciante na bolsa, tá? Primeiro, busque se informar, principalmente sobre os ativos que tu vai comprar, né? Busque se informar sobre eles. Tenha muito cuidado para convites para participar de day trade, tá? Porque day trade, existem muito poucas pessoas que acabam ganhando dinheiro com day trade, mas é um mercado que a maioria esmagadora das pessoas acaba perdendo muito dinheiro. E o recado final, no caso, seria justamente esse: não se emocione. Se você acha que você se considera uma pessoa que talvez vai se emocionar logo à frente, coloque um valor pequeno de ações só para você ir percebendo como que funciona, como que seria essa volatilidade que eu comentei para vocês, esse sobe e desce das ações. Busque por esses contatos que eu passei para vocês, estudem um pouquinho mais e mais para frente com certeza vocês vão ter mais propriedade para estar tomando, digamos assim, as próprias decisões com o patrimônio de vocês. Aqui no caso eu posso inclusive estar dando uma amostragem para vocês. Aqui, por exemplo, o fundo imobiliário que eu pesquisei antes, que é do BCFF11, né, o código dele, eu tenho compradas aqui, ó, 15 cotas desse fundo. E essas cotas eu comprei elas no dia 7 de outubro, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, as seguintes informações. Cotação média de compra foi nesse valor aqui, ó, 71,76. A cotação atual, né, desse fundo aqui, ó, tá 70,38, ou seja, ele desvalorizou, né? E aqui a gente tem a questão aqui, ó, da rentabilidade, ou seja, somadas essas 15 quantidades dessa cota desse fundo, com essa desvalorização que a gente viu aqui, eu tô tendo então esse prejuízo aqui de menos 20,70 centavos, ou seja, as cotas elas desvalorizaram como um todo esses R$20. Significa, por exemplo, que eu perdi R$20? Não, porque eu continuo tendo as mesmas 15, elas apenas desvalorizaram um pouco, assim como ali na frente é possível, e eu espero que isso aconteça, né, que elas voltem a valorizar, né, inclusive passando aqui o valor médio de compra que eu tenho, que é esse 71,76. Agora, claro, se eu resolvesse vender elas, né, com esse preço que está agora, aí eu concretizaria, digamos assim, a perda, né, desses R$20 devido a essa desvalorização. Eu comprei com valor X e vendi com valor Y. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria esse. Seria um vídeo um pouco mais básico sobre como que funciona, né, o investimento aqui na Bolsa de Valores. Eu mostrei através da corretora Clear para vocês. E se tu achou então esse vídeo útil, se inscreve no canal, deixa um curtir aí pra gente, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube ele vai estar te notificando todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. E o intuito é que todos os conteúdos aqui desse canal
possam estar sempre te ajudando, beleza? Então, pessoal, eu agradeço que você tenha me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!